esta noção do que é velho, do que é antigo, é sempre muito relativo e o que o António Sousa Homem fez, de alguma maneira, foi reposicionar a questão não só do envelhecimento, porque ele está permanentemente a dizer que é velho, o que não o surpreende, ou seja, mas também uma certa atitude diante da mudança. João Barreto, particularizemos então a resposta. Olha, Carlos, quando eu disse que receio que sim, eu devia ter completado que, mas não necessariamente. Queria eu dizer que estou convencido que um certo grau de conservadorismo vai existir numa sociedade daqui a uns anos, daqui a umas décadas, mas isso, afirmá-lo, pode ser perigoso, porque pode significar que a culpa é dos... Ora, eu penso que não será assim. Primeiro que tudo, será um erro reduzir os idosos a pessoas que são um obstáculo à mudança, não é? Vê-los só pela negativa. Eles têm muito que dar de positivo e de útil até. Em segundo lugar, porque eu estou convencido, não haverá velhos a mais, o que vai haver é novos a menos. Vai haver novos a menos. Esse é que é o problema. Novos a menos, esse é que é o grande problema. Vai haver novos a menos e preparados como deve ser. Nós temos a ideia que, e penso que em parte será assim, que a pessoa idosa na sociedade faz o balanço à ousadia dos jovens. Os jovens são ousados, o velho é sábio, é prudente. E dessa dialética nasce a ação. E pode nascer alguma mudança, com certeza. Se vai haver mais travão que acelerador, é mau. É isso que eu queria dizer. O porta-voz do Dr. Sousa Homem dizia que sim, que acredita que o envelhecimento conduz a um conservadorismo e é um travão à mudança, mas punha em causa se isso seria mau. Sim. Bom, eu sou um bocadinho aí, talvez, facioso, porque eu sou um bocadinho conservador. Não é? Como médico, eu sou médico, o médico deve conservar a saúde das pessoas, não é? Para começar. Além disso, eu gosto de conservar o património, conservar o ambiente. Agora, há coisas que não podem ser conservadas. A falta de justiça social não pode ser conservada. Ou melhor, não devemos conservar essa ausência. É preciso modificar algumas coisas. E a gente sabe, não só para a nossa sociedade, como até pelo que conhece de outras sociedades, por exemplo, asiáticas e do Médio Oriente, que há sociedades onde o conservadorismo é excessivo e paralisante. E conhecemos também, da nossas sociedades ocidentais, entidades, perdoe-me se digo o nome, a Cúria Romana, o antigo Soviete Supremo da União Soviética, entidades com excesso de gerontes, que foram imobilistas e rígidas. Quer dizer, o que põe a questão de o idoso, quando é decisor, quando é o único decisor, é perigoso. Portanto, lá está a necessidade do tal balanço, do tal contraponto. O tal balanço, que deriva... Agora, pode perguntar-se, isso não se pode evitar? Eu penso que, em parte, pode contrariar-se. Precisamente, não isolando o idoso. O idoso isolado é perigoso. O idoso isolado do seu meio, do contato com os jovens, com as realidades. O idoso delira, torna-se intolerante. Eu acho que há uma nota, se me permite, Dr. João Barreto, aliás foi num texto seu que eu vi uma nota muito importante, que era sobre a necessidade de não confundir aquilo que era o conservadorismo estrito com um caráter previdencial, ou seja, com uma espécie de conservadorismo previdente, se quiser, uma atitude previdente diante da vida, ou seja, é menos falsificável. É aquilo que em ciência se chama também ser muito mais contrastável, muito mais sujeito à prova. Isso parece-me que não tem a ver com a nossa noção clássica do conservadorismo. Fátima Barros, ganha-se ou perde-se com a idade? Eu acho que se ganha. Eu, pelo menos, tenho sentido que tenho ganho com a idade. Eu queria pensar, talvez, de uma maneira um bocadinho diferente. No sentido em que, quando nós falamos de mudança, a mudança que nós vivemos hoje é diferente da mudança que viveram os nossos pais e, possivelmente, os nossos avós. Os idosos que nós vamos ter no futuro
e porque estamos a discutir o futuro, são idosos que não são os idosos que nós conhecemos hoje. E, sobretudo, porque eu acho que há uma questão que é muito importante quando nós pensamos na atitude face à mudança, que é a educação, que é a formação que as pessoas tiveram, que é o conjunto de experiências que as pessoas tiveram. Os idosos que nós vamos ter daqui a 12 anos ou 15 anos são pessoas que possivelmente viveram realidades muito diferentes daquelas que são as realidades dos idosos que nós temos hoje. E, portanto, são pessoas que, dependendo das experiências que tiveram, se estiveram mais expostos a um ambiente dinâmico ou se estiveram toda a vida nas mesmas funções, pessoas com pouca formação, esses terão certamente muito mais resistência à mudança porque têm medo. Porque têm medo do desconhecido. Porque têm medo de, em situações diferentes, não serem capazes de aprender e adaptar-se a essas mudanças. Portanto, eu creio que os idosos vão certamente ser mais conservadores, vão certamente enfrentar a mudança. Mais previdentes, como dizia exatamente. O porta-voz do Têm Sr. mais, Moledo. vão pensar, o contrário entre os jovens, em todas as gerações, a diferença entre os jovens e os mais idosos é que os jovens são mais impetuosos e tomam decisões enfim, com menos reflexão do que as pessoas mais idosas, e nós queremos atribuir isso, enfim, a uma certa sabedoria. O que também é uma força motriz, quer dizer, essa força da juventude com certeza, é uma força motriz é uma social, força motriz, em termos sociais. E esta relação entre jovens e idosos vai haver sempre. Agora, eu posso-vos dizer uma coisa. Resistência à mudança nós encontramos tanto entre os mais jovens como entre os mais idosos. E tudo parte da questão das pessoas defenderem os seus direitos, as suas posições. Sempre que nós queremos pensar numa mudança em que há uma ameaça face aos direitos adquiridos das pessoas, toda a gente, de um modo geral, doutor, pelo menos há sempre uma tendência para uma parte, em cada coorte de idades, haver uma parte da população que tem resistência à mudança. E isso é apenas o medo de perder direitos adquiridos. João Barreto, eu apresentei-o como fundador da Associação Portuguesa de Gerontopsiquiatria. Há uma psiquiatria específica... Eu fui um dos fundadores. Um dos fundadores. Eu queria lembrar aliás, mais antigo do que o Dr. Paes de Sousa, que é uma pessoa que eu admiro imenso e que foi a pessoa que primeiramente criou essa associação. A minha questão é, há questões específicas na psiquiatria que lidam com a terceira idade, a velhice, como se quiser chamar? Sim, com certeza. E, olha, um dos aspectos, logo à partida, é que na psiquiatria e na geriatria em geral, lidamos com situações humanas que têm múltiplas causas. Quer dizer, tudo o que se passa com a idade avançada tem que ver com causas sociais, com causas económicas, com causas psicológicas, com traumas, com vivências, com causas cerebrais também. Portanto, o gerontopsiquiatra tem que lidar com essa pluralidade de causas e também tem que atuar também sobre elas todas. É um dos aspectos diferenciais que eu mais saliento. Há mais matéria para trabalhar. Agora, já a propósito disso, queria dizer, até pegando no que disse a doutora Fátima, que realmente os idosos não devem ser encarados como um grupo unitário. Há muitos subgrupos e eles são muito diferentes. Muito diferentes. São muito mais diferentes os idosos entre si do que os adolescentes ou que as pessoas ativas e mais jovens. Cada um vai se diferenciando e até às vezes cada um vai sendo uma caricatura do que foi, exagerando demasiado e morbidamente. Não é? Uma pessoa poupada torna-se um forreta, não é? Uma pessoa desconfiada torna-se um paranoide. Pode acontecer um bocado isso. Mas sair para a parte médica, eu direi que há idosos e idosos. Olha, por exemplo, só para dizer o seguinte, ainda pegando dados que hoje de manhã foram apresentados, após a reforma nós temos em média 20 anos de vida, em média, mais ou menos, oxalá seja mais, dos quais cerca de metade, 10 ou mais anos, mais no homem que na mulher, são vida saudável e ativa. Um pouco menos na mulher, porque a mulher tem mais doenças crónicas, não é? Embora haja mais mulheres, são mais doentes que os homens, na idade avançada. Metade, portanto, é uma fase ativa, metade é uma fase mais dependência e mais fragilidade, não é? Portanto, nós temos, em geral, no nosso meio, 10 anos de vida útil, ou melhor, ativa, possível, potencialmente útil,
para os idosos já reformados e não temos que lhes dar que fazer. E tendemos a isolá-los, a segregá-los. E isso é mau para eles e para a sociedade. Portanto, para nós o grande desafio é que fazer deles. E o que é que eles deverão fazer de si próprios. Doutor António Sousa Homem, Está aqui. porquê é que se procuram designações eufemísticas para falar da velhice? Quer dizer, não se diz normalmente velhice, diz terceira idade, idade sénior. Sim, porque temos medo também da proximidade da morte e temos medo daquilo que muitas vezes a velhice transporta consigo. Só para dizer que uma das observações do João Barreto é muito engraçada, esta de que há uma perspectiva muito mais coletiva ou gregária por parte dos adolescentes, que os leva a identificarem-se uns com os outros, do que com os velhos, que são diferentes. Mas esta manhã, o Manuel Verde Cabral justamente respondia a uma questão do Carlos Vaz Marques, que me parece muito importante, que é, nós falamos dos velhos, eu falo do Dr. Sousa Homem, mas essa questão que o Carlos colocou era muito importante, porque era, quando é que se deixa de ser jovem? Também. E o Manuel Verde Cabral andou à volta, porque obviamente é difícil dizer isso, porque geralmente tem a ver com um confronto. Ele próprio disse que não queria muito confrontar-se com essa questão. A questão é que se é jovem, hoje, até cada vez mais tarde, na minha adolescência, nós achávamos que a juventude, estrito senso, terminava com o Interrail, porque... Portanto, o Interrail já foi até aos 22, aos 24, 26 e agora já é qualquer idade. Agora já não tem limite. E, portanto, é um bocadinho mais cara se for mais caro velhos. Depois, mas continua. O Verde Cabral dizia, e isto é muito importante, que tem a ver também um bocadinho com a idade a que se sai de casa. Não é? Eu saí de casa aos 17 anos, hoje, se os meus filhos saírem de casa aos 30, eu dou-me por muito satisfeito. Não foi, portanto, não foi só o conceito de juventude, ou o conceito de envelhecimento, ou de velho, ou de terceira idade que mudou, foi também a nossa idade mudou, nós estamos disponíveis para a vida inteira até muito mais tarde, e isto é muito engraçado porque, o que é maravilhoso, sem dúvida, estamos disponíveis até muito mais tarde para quase tudo, não é? Nós vimos aquele filme daquele senhor que tinha 60 anos e fazia jogging, que eu acho absurdo, mas... também já achava absurdo aos 20, portanto... Não. No seu caso, isso não é propriamente uma coisa relevante. Sabes bem que não era verdade. Mas há eu dei o exemplo do Interrail, mas há, por exemplo, outros exemplos de como o envelhecimento muda ou de como a idade muda. A Julie d'Aiglemont, que é a personagem da mulher de 30 anos de Balzac, tinha 30 anos, obviamente. Hoje, transpondo exatamente todas as características físicas, psicológicas da Julie d'Aiglemont, hoje a Julie d'Aiglemont teria entre 45 e 50 anos, não tenho dúvida. Enfim, para chamar mais base social de apoio, teria entre 40 e 50. Mas... Não, é verdade, porque eu teria essa idade. A própria senhora Condessa de Golvarinho, como sabem, é a personagem mais injustiçada da literatura portuguesa, porque é uma personagem maravilhosa que o Essa, era muito machista, destruiu. O Essa, inclusive, deu-lhe 20 e tal anos, o que era completamente absurdo, porque a calvície do Conde de Golvarinho era imensa e vastíssima, não é? Hoje a Condessa de Golvarinho teria também 40 e tal anos, ou seja, aquilo que nós consideramos a idade madura, também também se altera... É preciso uma tradução da idade do período de há 150 anos para os nossos dias. Sim. Aliás, por exemplo, curiosamente, retomando o Dr. Sousa Homem, uma das características da sua, digamos, ideologia literária é o facto de não se surpreender com qualquer novidade literária. E porquê? Bom, é porque ele leu o Tristan Shandy do Lawrence Sterne, que no século XVIII tinha todas as patifarias, todas as maldades que se podiam fazer
não é? Era um livro a que faltavam capítulos, era um livro que saltava de página, etc. Portanto, teria todo o conjunto de novidades que as várias modernidades do século XX pretendiam trazer. E, portanto, este conhecimento, este conhecimento previdente, digamos, da história, é muito importante também para relativizar o próprio conceito de envelhecimento e para relativizar essa oposição que geralmente nós inventamos, ou pelo menos colocamos aqui em jogo, entre envelhecer e mudar, que são coisas que podem ser coisas completamente diferentes. Acho que é uma atitude diferente. E idade diferente, desculpa. Há uma pergunta que, na preparação destes debates, o sociólogo Manuel Valverde Cabral me disse que gostava de ver esclarecida, de ser uma questão para a qual gostaria de encontrar resposta nestes 2 dias de debate, e que é esta. Qual a relação entre a relativa decadência económica da Europa, e agora estou a falar com a economista, qual será a relação entre a relativa decadência económica da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, ou seja, das sociedades industrializadas, grosso modo, em comparação com as potências emergentes, China, Índia, etc., e o envelhecimento destas sociedades? Quer dizer, será que podemos estabelecer aqui uma correlação? Fátima Barros. Bem, sendo eu economista, espero que não astróloga, porque também capacidade de previsões não. Não, diria o Dr. Sousa Homem, economista logo astróloga. Pois, exatamente, por isso mesmo é que eu estou... Posso fazer só um parênteses? Sabe que eu gostei muito da citação que fez relativamente a Balzac, porque antes de entrar aqui, eu encontrei uma aluna minha e estávamos a conversar, ela trabalha em Londres, e dizia-me, professora, para a semana faço 35 anos. Está a ver, 35 anos. Eu disse, mas você está fantástica. A mulher de 30 anos de Balzac, como sabe, é a melhor idade. E eu agora, olha, fico muito feliz por me dizer que, afinal, entre os 40 e os 50 também... Como se dissessemos os 40 e tal anos de mulher de 30 anos, é uma mulher. Mas está a ver, em menos de meia hora referimos os dois o mesmo autor. Mas, falando agora das coisas que são, enfim, mais complicadas. De facto, não sei se é um mito, se é de facto, se está provado. Há vários estudos, mas há sempre a tendência para dizer que o envelhecimento da população vai trazer uma quebra de produtividade. E a razão está porque, de alguma forma, as pessoas mais idosas serão menos produtivas do que as pessoas mais jovens e, mudando a composição da força de trabalho, nomeadamente reduzindo-se o peso das pessoas que supostamente estarão na fase mais produtiva da sua vida, que são os mais jovens, haverá tendência para uma diminuição da produtividade. Daí que se diga que as sociedades com uma baixa ou mesmo decrescente taxa de fertilidade e, portanto, consequentemente envelhecimento, é o caso da Europa, é o caso também do Japão, um bocadinho menos nos Estados Unidos, mas a tendência é a mesma, o resultado disso poderá provocar claramente uma diminuição da produtividade. No entanto, eu diria que nós temos que passar aqui uma mensagem positiva. Eu acho que nós não podemos estar aqui todos a pensar que, porque o tema é o envelhecimento e porque estamos todos numa tendência que é, neste momento, praticamente irreversível, que é o envelhecimento da população, pelo menos durante o próximo século, como é que nós vamos combater essa falta enfim, essa quebra de produtividade? Bem, há uma forma de fazer reverter essa tendência que vão as migrações. Sim, as migrações, enfim. Poderíamos pensar agora, mas pensando só naquilo que temos neste momento e sem pensar em fluxos de população que venham para os países, eu creio que há uma coisa que nós temos que pensar. E, mais uma vez, queria pensar em termos dinâmicos. Nós temos populações que vão chegar à terceira idade, se quisermos, ou portanto às idades mais avançadas, são coortes de populações que têm níveis de educação superiores àqueles que existiam anteriormente. Portanto, o nível de produtividade que tem um idoso hoje será diferente do nível de produtividade que tem um idoso em 2030 ou em 2050. Porquê? Porque cada vez mais as pessoas são mais educadas e, sendo mais educadas, têm uma maior capacidade de aprendizagem, têm uma maior capacidade de se adaptarem a novas funções. E são aqueles 3 mitos que identificava como... os meus 3 mitos, naquela discussão que fizemos. Sim. E eu creio que é isso. Se quiser, eu digo rapidamente. Sim. Há os 3 mitos
que passam por nós partirmos do princípio que as pessoas, porque perdem capacidades, de alguma maneira, ao longo da vida, tornam-se menos produtivas, porque são mais resistentes à mudança e, portanto, têm mais dificuldade a se adaptar a novas situações, seria o segundo mito. E o terceiro mito seria que têm mais dificuldade em aprender, têm uma menor capacidade de aprendizagem. Nada disto está provado. Evidentemente, todos nós conhecemos exemplos em que os mais idosos são menos produtivos, mas também conhecemos exemplos de idosos que se adaptaram a novas funções e que chegam a uma belíssima idade e continuam a produzir, possivelmente de maneira diferente daquela que produziam antes, mas continuam a contribuir para a sociedade. Portanto, é nesse sentido que eu acho que nós temos que evoluir, é preparar as pessoas, através da aprendizagem, da formação contínua, para que quando chegam ao final da sua vida, de facto, consigam ser mais produtivas. O que é que se ganha com a idade, João Barreto? Estava a ouvir a Dra. Fátima e, aliás, eu tinha lido já um texto preparatório que ela me deu. Há alguma dificuldade da parte dos idosos na aprendizagem, mas essa dificuldade, em parte, deve-se a que as coisas não lhes são apresentadas como deve ser. Quer dizer, se forem apresentadas de outra forma, eles poderão aprender melhor e mais depressa. E lembro-me que aqui há poucos anos apareceu uma nova disciplina científica chamada a gerontagogia. Sabe que há a pedagogia, que é a arte de ensinar a criança, não é? Pedras. E há a gerontagogia, que é a arte de ensinar o idoso. O que nos quer fazer sentir a diferença importante, quase diria qualitativa, da mente do idoso e do jovem, no que se refere às capacidades mentais, chamadas aprendizagem, memória. Há um aspecto que é evidente: o idoso é mais lento. Isso é uma questão cerebral que é inultrapassável. Mas, à parte disso, há outros aspectos que são ultrapassáveis. Por exemplo, todos conhecemos o fracasso que tem sido ensinar informática aos idosos por monitores e professores jovens, impacientes e cheios de pressa. Ou ensinar informática aos idosos em escolas, em grupos, em institutos abertos com alunos de todas as idades. Não resulta. O idoso pode ser ensinado, e com muito proveito, por pessoas especialmente preparadas para isso, com imensa paciência, capacidade de repetir e, sobretudo, que se lembrem que no idoso, para aprender algo, ele tem que encaixar o novo que entra no antigo que já lá estava. Enquanto que no jovem, não, entra tudo, porque há espaço para tudo. No idoso, o que entra tem que ser encaixado, categorizado, arrumado nas gavetas que ainda existem e nos lugares próprios. E isso implica uma atividade especial, que nem todas as pessoas têm. Não me respondeu à minha pergunta. O que é que se ganha com a idade? Quer dizer, o que é que se ganha com a idade? O que é que encontra como vantagens específicas da idade? Um maior conjunto de experiência mais vasta. Segundo, atenção aos aspectos mais concretos da vida. Mais concretos. E talvez que a chamada prudência e sabedoria dos idosos tenha muito a ver com isso. Como se diz em bom português, não vão em cantigas. Quer dizer... já viram muito? Já foi, tiveram essa fase. Para isso já deram, como se costuma dizer, não é? Agora querem resultados e têm a noção que muitas coisas generosas, lindas, bonitas, têm custos e têm consequências que não se esperava, que podem ser negativas. E, portanto, o idoso avança devagar. O idoso, nesse aspecto, não é muito criativo. Em geral, não é criativo. Alguns idosos, por exceção, serão criativos quando mantêm ideias de juventude conservadas ali ao lado para um dia porem cá fora. Mas esses podem também ser perigosos, porque podem ser intolerantes aos outros, não é? Quando têm as suas ideias que estão ali. Não é? Há exceções, e eu já agora conto uma, que a gente conhece, o cineasta Manuel de Oliveira, que há 60 anos que eu encontrei numa reunião de cineclubes, em que há 50 e tal anos, quase 60, e ele me disse que queria fazer um filme chamado O Caso da Angélica. Ideia que ele tinha há muitos anos e que nunca conseguiu, não tinha subsídio, não tinha apoio. Quando ele contava o filme, ninguém achava bem, achava um disparate, uma coisa com fantasmas, não tinha pés nem cabeça. E ele fez o filme agora há pouco tempo. O filme é muito interessante. A gente tem que entrar no mundo dele. Aqueles primeiros minutos são um bocado difíceis, mas depois é uma maravilha. É uma maravilha. É um mundo especial. Mas realmente depois é uma maravilha, realmente. Eu gostei imenso. É uma ideia dele de há 70 anos, que estava ali.
Quer dizer, o que mostra é uma forma de ser criativo, é manter alguma coisa que estava lá. Criação de novo, inteiramente novo, na velhice, duvido que haja. Duvido que haja. Mas o idoso é bom, há bocado dizer, para fazer o balanço dos mais novos, não é? Vamos chamar à conversa a plateia. Peço que me façam um sinal. Vejo ali já um senhor de braço no ar e o microfone vai a caminho. Mas, entretanto, perguntava também ao Dr. Sousa Homem, por interposto Francisco José Viegas, o que é que o Dr. Sousa Homem vê como vantagem da sua idade de nonagenário, não é? Já quis perguntar se o Dr. Sousa Homem tinha aprendido muito com o Manuel Oliveira, porque é mais novo que o Manuel Oliveira. Mas é mais novo, exatamente. Mas há uma história interessantíssima que já agora sobre o Manuel Oliveira e que não começa com o Manuel Oliveira, mas que começa com um ar muito preocupado. Posso contar a história? Eu acho. Com um ar muito preocupado do Álvaro Cisa Vieira. Ele diz que estava muito preocupado com o cinema português. Mas porquê? Não é bem, é mais com o Manuel. Mas porquê? É porque ele diz que quer fazer um filme sobre a minha obra e isto é complicado. Eu agora tenho uma vida muito complicada, porque ando de um lado para o outro e disse para o Manuel, mas como é que eu vou agora? Eu tenho obras, sei lá, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, e agora isto tem que ir para todo. Como é que eu agora vou para todo lado? E o Manuel Oliveira disse, mas por isso é que se fizeram os aviões, não há problema. E o Cisa Vieira, que voltou a dizer, o Álvaro Cisa Vieira, voltou a dizer, mas eu tenho um problema, é que eu agora tenho uma série de trabalhos que não me deixam agora estar disponível para isto. E o Manuel Oliveira disse, mas não te preocupes, porque eu agora estou a fazer este filme, o GB Sombra, depois tenho o outro, depois ainda há aqueles dois que eu já prometi fazer, portanto o teu é só daqui a 4 anos, não te preocupes. É o que se chama ter uma perspectiva de futuro. Não sei se o microfone já chegou à pessoa certa. Aquele senhor ali tinha feito sinal. Por favor. Boa tarde. O meu nome é José Maria de Queiroz e há um pouco o Carlos Vaz Marques perguntou à doutora Fátima Barros se considerava que o mau momento económico para onde caminha o Ocidente teria a ver com o crescimento das populações. Eu pergunto se não será exatamente o contrário, porque o que me parece é que é a economia que está a condicionar o envelhecimento da Europa, basicamente porque ela criou todo o modelo de desenvolvimento à base, digamos, dos impérios coloniais do século XIX e do século XX, e agora não os tem, e não se sabe como resolver o assunto, e depois da guerra, depois daqueles crescimentos, depois da guerra, realmente a hipótese, com a globalização, a Europa não tem qualquer hipótese de crescer se as coisas não mudarem. E, portanto, parece-me que isso é que é muito mais condicionante da fertilidade do que propriamente o contrário. Era só isso. Muito obrigado. Já agora, se puder passar o microfone para trás, aquele senhor tinha feito sinal também há pouco, senhor branco, não? Vi mal? Não. Pronto, então enganei-me. Aqui aquela senhora. Já vai a caminho o microfone. Desculpe-me, Maria do Carmo Chaves, tenho 82 anos. E eu poderia, talvez, a pergunta que tinham posto, a primeira pergunta que pôs, que foi o envelhecimento torna as sociedades mais resistentes à mudança. Eu poderia assim, e as sociedades reagem como ao envelhecimento? Uhum. Eu acho que, posta a pergunta neste sentido, se calhar são mais ou menos resistentes também conforme as sociedades. E, portanto, o envelhecimento, no meu ponto de vista, acompanha também, ou é até consequência das sociedades onde se inserem o envelhecimento. E, por outro lado, dizia mais resistentes à mudança. Mas que tipo de mudança? Se diz que são as mudanças de ginástica ou de agilidade ou de... Bom, tudo bem, os jovens podem avançar. Agora, a sabedoria que se adquire com a idade é muito importante e substitui, em parte, muitas daquelas facilidades que já não temos. E hoje, não sei se estará mais em dúvida
a sabedoria, quer dizer, o desprezo, chamemos-lhe assim, pela sabedoria dos velhos, ou dos séniores, ou das pessoas que já não têm a mesma ginástica mental, mas que provavelmente, se forem acolhidas de outro modo pela sociedade, e aqui no acolhido está a tal aprendizagem, está a tal mudança, quando se chega à idade da reforma, temos uma liberdade muito maior. Portanto, é uma liberdade, pelo menos uma liberdade de pensamento muito grande, e a criatividade vem ao de cima, com certeza. Para mim, pelo menos, veio. E portanto, é outro tipo de estar que não é comparável, digamos, a um conhecimento que foi adquirido ao longo da vida, mas que não sei se não faltará muito, porque eu não vejo, não posso dizer que um jovem é tão sábio como um sénior. Acho que falta pelo menos sabedoria. Muito obrigado. Não sei, está aqui mais um senhor a fazer sinal, se faz favor. Não, eu chamo-me João Golão, tenho 78 anos, portanto já estou no grupo dos séniores. E é só para, enfim, transmitir a minha grande surpresa do painel que acabou na sala do plenário, com um painel de gente de alta categoria, gente, enfim, altamente qualificada, e que abordou várias questões da crise. E, para minha surpresa, como sénior, constato que a mudança não estava, digamos, no espírito de nenhum daqueles participantes no painel. Não houve, quer dizer, eu que sou de origem rural e toda a minha atividade foi no mundo rural, fiquei convencido, que naquele conjunto de personagens altamente qualificados, o problema deles eram as moscas, porque a trampa que eles pretendiam era continuasse a mesma. Mesmo que até 2011 tenha acontecido o que aconteceu. Eu agora queria só pôr... Sim, em relação a este debate em concreto, porque no outro não estivemos. Não, mas é que eu estou ávido de mudança. Depois de ter... É claro que as mudanças nas pessoas da minha idade estão sempre associadas ao risco, é evidente. Só os tontos que atravessam uma atividade intensa é que não medem o risco, até porque a análise do risco, a capacidade da análise do risco está associada também à própria velhice e à própria experiência que a idade transmite. Portanto, aquilo que me parece deixar como mensagem é que nós estamos fartos de, por exemplo, este país dificilmente pode alterar-se ou pode mudar se continuarmos a constatar que a seleção, a escolha ou o recrutamento dos responsáveis, das pessoas a quem têm que ser atribuídas funções altamente qualificadas, que as pessoas que têm que desenvolver, digamos, atividades dos quais depende muita gente, muito emprego, e, enfim, que os esquemas de recrutamento sejam pela via da amizade, sejam pela via do partido, seja pela via, enfim, da família, e não haja. Portanto, nós estamos ávidos de mudança. Isso não tem muito a ver com a idade, pois não? Perdão? Isso não é uma questão que tenha muito a ver com a idade, ou seja, é um problema que não diz respeito exatamente ao âmbito deste debate. Ou a ânsia de mudança, neste caso, não tem nada a ver com a juventude, nem tem nada a ver com a idade. Muito obrigado. Não confundamos as coisas, porque mudanças podem ser desejadas e desejáveis em todas as... Muito obrigado. Muito obrigado. À sua frente aqui também tive um sinal de que queria intervir. Peço intervenções um bocadinho mais curtas para haver mais gente a poder intervir. Muito boa tarde. Eu vou ter 55 anos em 2030 e tenho uma pergunta para o interposto representante do António Sousa Homem. Eu li as crónicas durante muitos anos e estou estupefacta. Pelo menos com a jovialidade do representante. E tenho uma pergunta para lhe fazer, porque eu sei que o António Sousa Homem é miguelista. E, portanto, eu quero um momento uma frase que é: se o novo soubesse e o velho pudesse, não havia nada que não se fizesse. Eu quero saber se, para uma pessoa que vai ter 55 anos em 2030, se o professor António Sousa Homem, que na altura certamente ainda vai estar a escrever,
Se ele acha que isto é verdade, que não havia nada que os jovens não fizessem se soubessem o que o velho António Sousa Homem sabe. Muito obrigada. Obrigado. Já agora? Eu vou ter que perguntar, como imaginas, porque há coisas que eu não conheço. Não é um representante plenipotenciário. Há coisas que só ele sabe, com a sua experiência e com a sua sabedoria de velho. Portanto, é um bocadinho. Eu acho que, sabe que uma das... Nós estamos a falar muito de mudança e muitas vezes, enfim, em senso comum, a ideia de mudança está muito ligada à voracidade, à velocidade, às coisas velozes, à rapidez. A rapidez é um dos pecados do nosso tempo. Eu acho que uma das coisas que justamente o Sousa Homem escreve e que eu acompanho nisso é um certo apelo à lentidão, que não é nada do original, são coisas do Italo Calvino, que fala justamente sobre a lentidão como um dos valores a preservar na mudança do século. Mas uma das coisas, quando nós falamos da crise, por exemplo, e quando nós falamos eu lembro muito da memória dos velhos, eu lembro muito de um conceito de que ele fala, que é o conceito de temperança e que nós hoje esquecemos um pouco. E esse conceito de temperança, que pode ser, por isso é que ele diz que são crónicas de um velho reacionário, neste sentido de que não participa na velocidade. E esse conceito de temperança é um conceito salvador, é um conceito que nos evita, se quiser, a má mudança. Na linguagem publicitária, as ideias de juventude e de mudança estão sempre associadas, por oposição à ideia de envelhecimento, de maturidade, de temperança, por exemplo. E eu acho que, sem querer trazer um autor que é meu, mas não é de António Sousa Homem, que é justamente o Guy Debord, quando ele fala da sociedade de espetáculo, quer dizer, precisamos ter muito cuidado, muito mesmo com esses conceitos com que nós lidamos, às vezes de uma forma muito trapalhona, que é, nomeadamente, juventude e mudança. Juventude e mudança, mudar necessariamente porquê? A gente não se pode dizer isso, porque o livro do Primeiro-Ministro chama-se Mudar. Mas, de qualquer modo, quer dizer, precisamos de cuidar um bocadinho da nossa linguagem, precisamos de cuidar um bocadinho desses conceitos que, às vezes, no fundo, não fazem mais do que participar na ordem, se permitem o conceito, também muito trotskista, na ordem jurídica do capitalismo, e, portanto, no andamento banal das coisas, que é esta banalização do conceito de juventude e banalização do conceito de mudança. Acho que o Dr. Sousa Homem, se tivesse lido o autor de esquerda, ele não leu, amiguista, provavelmente diria qualquer coisa assim. Acho que respondeu, mas eu vou guardar a resposta. Vai ter que continuar a ler, a ver se ele responde. Já vem a caminho o microfone. Ora, muito boa tarde, o meu nome é Pedro. Eu queria dizer aquilo que eu penso, ou que eu concluo depois deste debate. O envelhecimento, não de idade, mas sim de mentalidades, é que está aqui em causa. E isso é que penso que é o verdadeiro resistente à mudança e que as pessoas estão, a sociedade está realmente a viver. E tanto se vive nos idosos, como se vive nos jovens, como se vive nas crianças. Por isso é que aos 30 anos ainda se está em casa dos pais. É por isso é que ainda hoje estive na apresentação da escola dos meus filhos e houve uma criança que, em jeito de piada, aos 11 anos, gostava de se reformar. E é por isso é que é nisto tudo. E isto deixa-me a reflexão do que é que nós temos educado até agora. E fico satisfeito por ver pessoas já com determinada idade, com idade para estarem reformadas, continuarem a contribuir e continuarem a dar. Coisa que muita gente ainda hoje em dia, com idade própria para isso, para dar para a sociedade, se recusa a fazer. E eu penso que só queria deixar esta reflexão. Muito obrigado. Um senhor ali também fez sinal. Eu não vejo... Se falhar alguém, por favor, insistam no sinal, porque... Jaime Ramos, escrevi em 2010 um livro que se chama Não Basta Mudar as Moscas.
Dois comentários. Primeiro, nós vamos seguramente envelhecer, porque há menos crianças, vivemos mais anos. Mas não devemos classificar os velhos todos por igual, porque entre os 65, os 95 e os 100 anos, os velhos são diferentes, exatamente como nos jovens. Um jovem de 30 anos e um bebê de um mês é perfeitamente diferente. E devemos, por isso, adaptar-nos a uma mudança de mentalidade, também de encarar o velho, a partir dos 65, de acordo com estas diferenças. Mas a nossa sociedade vai ter, inevitavelmente, mais idosos do que crianças e jovens. E hoje nós vivemos numa democracia em que só a partir de uma determinada idade se vota, em que só a partir de uma determinada idade se fazem escolhas. Um homem de 90 anos pode ir à mesa de voto e dizer o que é que quer para os próximos 20 anos ou 30 anos, mas um jovem de 16 não pode dizer o que é que quer para os seus próximos 20 ou 30 anos. E isto eu penso que, em termos de democracia, nós devíamos conciliar alguns conceitos novos e abrirmos um pouco à discussão sobre isto. E sabemos em que medida é que não poderíamos, tal como a determinada altura, ou a coragem de permitir às pessoas que não sabiam ler votar, ou às mulheres que votassem, hoje permitirmos que alguns mais novos também pudessem emitir opiniões decisivas, tanto mais que, em alguns casos, lhes permitimos que eles possam fazer algumas coisas, como casar, por exemplo, sendo muito mais novos. E porquê é que, por exemplo, os pais jovens, já que têm a coragem de uma sociedade cada vez mais envelhecida fazer crianças, não podiam, como acontece em certas sociedades clubísticas, por exemplo, terem direito ao seu voto e ao voto por nome das pessoas mais imaturas que têm na família e que não podem escolher. E eu penso que tudo isto podiam ser ideias que nós podíamos eventualmente discutir exatamente como outras, para chegarmos a 2030, provavelmente com os mesmos valores que queremos conservar, da verdade, da seriedade, valores relacionados com princípios, com ética e com moral, que nós achamos que não devem mudar muito demais, mas, acima de tudo, com uma sociedade muito mais justa e muito mais equilibrada e mais capaz de competir no exterior em termos dos portugueses que seremos Portugal em 2030. Muito obrigado. Isto são ideias politicamente incorretas e que merecem, provavelmente, discussão. Esta ideia, por exemplo, de, na sociedade, como em alguns clubes de futebol, os mais velhos, sócios mais antigos, terem um número maior de votos. Parece-lhe execuível e interessante? Não acharia bem. Não acharia bem. Acho que a essência da democracia é um homem e um voto, não é? Nem em nome da ideia de que a experiência e de que a idade... Não, para isso há outras formas. Há a imprensa, podem publicar as suas opiniões, podem ter outras maneiras. Os órgãos da democracia são os órgãos da democracia, naturalmente. Senão também teríamos que ter amanhã mais votos para os académicos, para os artistas, para os economistas, para os advogados. Nunca mais acabaríamos. Mais idosos têm mais votos. O que eu achei é que as famílias dos jovens têm sido. O direito de voto não é de um homem, mas é da pessoa. Aqui à frente. É de ser da pessoa. Se eu não posso pôr uma criança de 1 mês, ou de 6 anos, ou 10 anos a votar, eu queria permitir ao seu pai que expressasse esse voto em nome dessa criança, fazendo escolhas para o futuro em nome dessas crianças, tal como escolhe eventualmente os cursos que eu não Muito obrigado. Aquela senhora fez sinal já há um bocadinho. Boa tarde. Eu tenho 74 anos e trabalho com séniores há 10. E devo dizer-lhes que, para mim, tenho estado a ouvir desde manhã falar em gente de envelhecimento ativo, mete-me um bocado de confusão porque não se tenha falado na sociedade civil. Sempre que há dificuldades, que há crise, etc., aqui em Portugal a sociedade civil entra em cheio e ajuda as pessoas a mudar as suas mentalidades e a andar para a frente. Atualmente o trabalho com os séniores a partir de 50 anos, aquilo é que a doutora Joaquina Madeira chama dos baby grows, tem que ser feita por essa sociedade civil. Porque nós não sabemos o que vão ser as mudanças até 2030. Não faço a mínima ideia, todos os dias aparecem coisas novas. As pessoas têm que estar preparadas para poderem ir evoluindo e vivendo o melhor possível dentro dessas mudanças. E é a sociedade civil que é também responsável e corresponsável por aquilo que está a acontecer. Portanto, eu tenho que, neste momento, felicitar a sociedade civil aqui em Portugal, porque está a fazer um trabalho excepcional relativamente aos séniores deste país. Muito obrigada. Muito obrigado. Aquele senhor tinha feito sinal e creio que será a última intervenção, porque estamos no limite do nosso tempo. Boa tarde. Eurico Berledo. Eu sou talvez das pessoas felizes desta sala que têm o privilégio de poder contactar diariamente
com crianças dos 6 meses aos 100 e tal anos. Sou provedor de uma IPS e, portanto, e contacto diariamente. Portanto, sei o que é a mudança que há. E é só fazer uma sugestão, portanto, a esse painel, porque, com todo o respeito pela juventude demonstrada pelos 3 membros do painel, mais o moderador, falta, digamos, no grupo geracional, alguém com uma idade física mais recente, porque senão estamos a opinar em causa própria. Torna-se difícil. Era preciso alguém, porque ainda há pouco na mesa ao lado, portanto, anterior a esta, foi dito que sabemos mais do que aquilo que percebemos. Ora, nós, os mais idosos, temos a necessidade de perceber como é que as gerações mais novas nos percebem a nós. Porque, digamos que a percepção de mudança é completamente diferente num jovem com 20 anos do que a percepção de mudança de um homem com 70. Diz-te a minha terra, normalmente no café, e havia uma frase um pouco, talvez, muito masculina, que diz que um homem com 60 e ainda 70, com 70 só 60. Isto dá, digamos, como uma ideia, porque eu lembro quando tinha 15 anos, queria que rapidamente a minha vida mudasse para poder tirar a carta aos 18. Quem tem 70 anos quer que as coisas não mudem muito para poder manter a qualidade de vida. Ou seja, esta mudança tem que se ligar. Portanto, é preciso perceber o que é que entendemos por mudança e o que é que se pretende com a mudança. Era só esta reflexão que eu queria. Muito obrigado. Porque tenho, como disse, essa experiência de lidar com crianças dos 6 meses até aos 70 e tal anos. Estamos, de facto, no limite do tempo. Francisco, em nome do Dr. Sousa Homem, só um sublinhado final depois desta conversa. Não, eu acho que o Dr. Sousa Homem gostaria muito de estar aqui, antes de mais, mas eu acho que a ideia que fica fundamentalmente é esta. Eu acho que quase todos nós partilhamos um pouco, quer dizer que existe uma relação provavelmente de travão entre envelhecimento e mudança, que aliás o senhor acaba agora de referir, mas eu mantenho essa noção de que provavelmente nem todas as mudanças são boas e, portanto, precisamos de calcular isso. João Barreto. Uma coisa um pouco diferente, mas que acho que abrange tudo o que eu pensei e refleti enquanto estava aqui. Em Portugal não há uma política para os idosos com pés e cabeça. Nunca existiu. Em Espanha, nos anos 90, saiu um trabalho sobre uma política para o idoso, não é? Com 5 aspectos: saúde, ação social, educação, lazer e trabalho. Quer dizer, e isto implica trabalho interministerial. Em Portugal fizeram-se documentos inóculos, inofensivos, só para não se dizer que não se fez nada, que são documentos que é uma vergonha, é de pôr na gaveta. Quer dizer, eu acho que é importante que no nosso país houvesse atenção a encarar a idade avançada e a meia-idade também como um todo, com todos os seus problemas, e poder pensá-los e preveni-los a tempo, integrando departamentos e ministérios diferentes e com ações concretas, que é o que nos falta. É só isso. Fica como sugestão, Fátima Barros, sublinhado final. Eu gostava só de dizer uma coisa. Eu penso que nós temos estado a falar de envelhecimento e muitas vezes, enfim, falámos do problema do Estado Social, como é que o envelhecimento da população tem um peso grande no Estado Social, como, no fundo, olhando para o envelhecimento como sendo a terceira idade um encargo excessivo para a sociedade. E eu queria dizer que eu acho que nós nunca vivemos tempos tão bons como aqueles que temos hoje, na medida em que as pessoas hoje têm uma esperança de vida mais longa e, sobretudo, com mais saúde. E creio que esta é uma conquista da nossa sociedade, da evolução da tecnologia, da evolução da medicina. E isto é muito bom. E eu acho que gostava de frisar isto. Nós estarmos aqui a discutir o facto de termos uma parte da nossa população que vive hoje mais anos. Já não se fala só de terceira idade, fala-se já de quarta idade também. Ou quarta idade, exatamente, porque de facto uma pessoa que se reforma aos 65 e tem ainda uma esperança de vida longa pela frente. O que eu acho que é importante nós referirmos é o seguinte: estas pessoas que chegam a esta idade têm uma experiência, uma sabedoria, tudo isto que nós estivemos a dizer agora, e representam sobretudo a memória de uma sociedade, a memória das instituições. E isto é extremamente valioso.
Eu sei que os mais jovens, por exemplo, e porque também tenho estado sempre ligada à universidade, valorizam muito o conhecimento que podem receber dos mais velhos. E nós, muitas vezes, até porque a própria estrutura familiar hoje se alterou e há menos convívio, muitas vezes, entre os mais jovens e os avós, etc., perde-se muito este contacto, esta transmissão da sabedoria, das experiências e do conhecimento. Portanto, eu acho que é extremamente importante nós olharmos para o fator do envelhecimento como tendo hoje uma parte, um capital humano, que é extremamente valioso para a sociedade e que a sociedade tem que encontrar formas de conseguir acolher este capital humano e deixar que as pessoas contribuam para a sociedade. Porque as pessoas têm muito para dar ainda à sociedade e isso vai depender também de uma coisa importante, que é, como eu estive a frisar antes, é necessário que as pessoas estejam preparadas para se adaptar à mudança. Isso consegue-se com formação, com aprendizagem. E muitas vezes as empresas desistem de investir na formação das pessoas a partir de uma certa idade porque consideram que já não recebem o benefício desse investimento. É isso que está errado. Tem que haver uma formação contínua nas pessoas, porque são essas pessoas que mais tarde, mesmo de por além da idade da reforma, vão poder contribuir para a sociedade. Esperemos que não seja só wishful thinking. Muito obrigado aos três, que afinal são 4, João Barreto, Fátima Barros e Francisco José Viegas, com o Dr. Sousa Homem. Muito obrigado. Creio que ficaram algumas ideias para reflexão.